A rotina cada vez mais corrida transformou completamente a maneira como consumimos informação. E uma das maiores apostas para os próximos anos são os podcasts. Se você tem uma marca com presença digital, é produtor de conteúdo ou tem alguma coisa para ensinar para as pessoas, você já tem motivo de sobra para criar um podcast. Meu nome é Jamile e no Tips de hoje eu vou te ensinar como começar o seu. Em 2004, um sujeito chamado Adam Curry criou um sistema que permitia que arquivos de áudio, como audioblogs e entrevistas, fossem transmitidos para o iTunes. Consequentemente, as pessoas passavam os arquivos para os iPods e podiam ouvir esse conteúdo onde quisessem. Lá atrás, isso deu início ao que hoje a gente conhece como podcast. O consumo dessa mídia é cada vez maior porque, diferente de um programa de rádio que é ao vivo, você pode baixar e ouvir o podcast na hora que quiser, seja na academia, no ônibus, no avião. E ela também exige menos sentidos do que o vídeo, por exemplo, porque você precisa segurar, ouvir e prestar atenção na tela. A boa notícia é que qualquer pessoa pode criar um canal de podcast dentro da própria casa. Mas antes de partir para a prática, é importante que você entenda uma coisa. Fazer um programa de áudio é menos complexo do que fazer vídeos, mas não significa que seja só gravar um áudio ou outro aleatoriamente e postar. Criar um podcast exige planejamento, porque para ser considerado podcast tem que ter periodicidade. E para manter uma frequência de publicação, tem que ter planejamento. Primeiro, você precisa escolher o tipo de assunto que vai abordar. Falar sobre coisas muito diferentes dificulta na hora de fidelizar a sua audiência. Se alguém se inscreve num canal sobre tecnologia e recebe conteúdo sobre como adestrar um cachorro, não vai fazer muito sentido, né? A menos que tenha conexão. Tipo mostrar um robô que adestra o seu cachorro. O ideal é que você escolha um nicho para atuar. Nós temos um Hotmart Tips que ensina a escolher seu nicho de mercado em 5 passos. É só clicar no card para assistir. Além disso, é muito importante definir seu público. Quem são as pessoas para quem você está falando? Depois de definir seu foco, você vai escolher o formato. Se vai ser entrevista com um especialista, bate-papo num tom mais divertido, se o conteúdo é mais educacional e criar um roteiro em cima disso. O roteiro pode ser texto corrido, com uma escrita mais informal para não parecer que está lendo, ou tópicos, o que você achar melhor. A ideia é que fique natural para o seu ouvinte. Uma dica: é bom deixar alguns podcasts gravados para, em caso de imprevistos, não atrapalhar a continuidade. Por exemplo, se um entrevistado não puder participar. Partindo para a prática, na hora de gravar existem várias opções de microfone no mercado. Vale a pena dar uma pesquisada. Você pode usar microfone de USB, lapela ou o próprio microfone do celular. Nesse card aqui do lado, você pode conferir um vídeo só sobre microfone. Independente da sua escolha, grave num local silencioso e sempre faça um teste antes. Edite seu áudio. Você pode inserir vinheta sonora, trilha sonora, efeitos para chamar atenção, intervalos, enfim. Investir numa boa edição vai deixar seu episódio muito mais dinâmico. Para você editar seu áudio, uma opção gratuita muito famosa é o Audacity. Para o celular, nós temos o Anchor, que foi comprado pela Spotify, e o legal é que nele você grava, edita e publica. Tudo no mesmo aplicativo. O próprio Anchor distribui seu podcast para as plataformas mais conhecidas, como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e etc. Na hora de publicar, você vai adicionar uma foto de capa para dar uma carinha para o seu episódio. Você pode editar, por exemplo, no Canva e criar uma identidade. Outra coisa muito importante é a descrição e as palavras-chave. Elas permitem que seu podcast seja encontrado no Google, por exemplo. Por fim, compartilhe. Divulgue nas redes sociais e crie parcerias com seus entrevistados, por exemplo. Agora é mão na massa. Bom trabalho e até o próximo Hotmart Tips. Eu tô com medo de não estar olhando para a câmera, mas ok. Bate-papo num tom mais divertido, se o conteúdo é mais Pode ser se vai... como Apple Podcasts, Spotify, elas permitem que seu podcast seja Hotmart Tips que ensina a... Esbarrou. Ah, foi mal.